Você está ouvindo o Artcast. Eu sou Rafael Fávero, licenciado em História, apaixonado por Teologia, e seja muito bem-vindo. Vamos para mais um episódio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que passaram nos últimos dias? Estamos aqui mais uma vez nessa quarta-feira, que é o dia de lançamento desse podcast, pela terceira semana consecutiva, postando quarta e sexta-feira. Olha que maravilha, é para glorificar em pé. Queridos, estou pegando o jeito aqui, então estamos aos pouquinhos indo num caminho melhor para poder explicar melhor os temas para vocês e também de uma forma mais fluida. Bem, para poder fazer uma base boa de conhecimento com vocês, hoje trago para vocês um tema muito especial. Mas, antes de irmos aos temas, ao tema especial, eu gostaria de tratar com vocês algumas coisinhas. A primeira, lembrando, vocês podem me encaminhar um e-mail rtcast@outlook.com.br. Ali você poderá mandar elogio, sugestão, crítica. Lembrando que toda crítica deve ser feita com muito carinho, muita educação, Porque estamos aqui para falar da palavra de Deus. E como cristãos temos que manter o exemplo. E também eu estou basicamente organizando aí, a partir entre o episódio 10 e o episódio 20, eu vou começar uma série sobre profecias. Uma introduçãozinha, vou começar pelo leve, pelo básico, mas então vocês podem esperar que vai vir muito conteúdo legal, ok? Então vamos para o conteúdo. O tema de hoje é sobre Satanás. Meu Deus, Rafael, você vai falar sobre Satanás? Existe alguma máxima aí que as pessoas têm medo que fale o nome de Satanás? Que dizem que vai chamá-lo. Não fala o nome dele não que dá poder. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre o tinhoso pé preto, que nós costumamos falar brincando aí. O interessante é que a Bíblia mostra bastante coisa legal, interessante sobre quem foi Satanás, o que ele fazia, e o porquê ele foi deposto do céu. Eu já adianto aqui que ele foi deposto do céu 2 vezes. Então, eu já peço que você abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia e vamos juntos acompanhar. Mas, por favor, pelo amor de Deus, se você estiver dirigindo, não faça. Caso queira participar conosco, pare o carro um pouquinho, pegue sua Bíblia aí, que com certeza que como cristão você carrega uma Bíblia junto com você, que estar sempre com a palavra de Deus para um momento de tempo livre, sempre poder ler um pouquinho mais sobre o que Deus tem a nos dizer. Então, como eu sei que você tem uma Bíblia aí com você, quiser dar uma paradinha, parar o carro e ler com a gente aí, então beleza, mas não faça dirigindo, ok? Caso contrário, vai escutando aí que com certeza também é para glorificar a Deus. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, no versículo 12, ali na segunda partezinha do versículo, quando começa as aspas. Olha que interessante o que fala. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você. Sobre o ouro mais puro, foram-lhes entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foste criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar onde as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu resplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso
fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu, reduziu a cinzas no chão, à vista de todos que observavam. Todos que o conheciam estão horrorizados com seu destino, pois você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Esta passagem, queridos, é destinada ao rei de Tiro. Contudo, se nós analisarmos teologicamente, é meio complicado quando ela se aplica unicamente à pessoa, né? Então, essa é uma passagem que refere-se a Satanás também. Então, fala que ele era perfeito em seus caminhos, era um querubim da guarda, ungido, né? Tanto é que na tradução para o latim desse trecho, aí que foi traduzido o termo Lutíferos, né? Guardador de luz, portador de luz, que nós atribuímos como nome, né? Lúcifer. Mas Lúcifer não é nome, né? Lúcifer era a função de Satanás. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que ele era um ser perfeito, que ele andava no Monte Santo de Deus, era um querubim da guarda ungido, ou seja, um anjo de importância. Só que, por algum motivo, se acha maldade no coração de Satanás, e ele é então banido do Monte Santo de Deus. Ele corrompeu o coração por conta da própria beleza, o próprio conhecimento o corrompeu também, e com isso ele foi atirado à terra. Então, Satanás, por base, nós sabemos que ele era perfeito, um anjo de Deus, criado perfeito, sem mácula, mas, como um ser livre, surgiu a chance dele pecar, né? Toda possibilidade não se torna em fato, mas quando Deus cria seres livres, né, com livre-arbítrio, existe a possibilidade de que o mal exista. Então, quando Deus cria seres com liberdade, ele não cria pessoas más, ele cria seres bons, perfeitos. Contudo, por serem seres livres, o mal passa a existir em potência. E como ele existe em potência, existia assim a possibilidade a qualquer momento de que um ser se rebelasse contra Deus e optasse por não adorar a Deus, ser iníquo, não obedecer à lei de Deus. Então, quando Satanás se corrompe, porque existia a possibilidade sim de se corromper, não que era imposto ou auto-infligido, mas que existia, então Satanás se corrompe, se revolta contra Deus e ele é expulso do céu. Mas quanto a isso, nós temos uma afirmação melhor para ler que está ali em Isaías. Então vamos lá para Isaías, no capítulo 14. Isaías 14. Vamos ver o que Isaías tem a nos dizer. Isaías 14. Chegamos aqui, vocês podem ver pelo farfalhar das folhas que estamos indo em direção a Isaías. Isaías 14, versículo 12 em diante. Olha que interessante. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei nos montes dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Todos olharão para você e perguntarão, é esse o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos do mundo? Então, olha que interessante o texto de Isaías. Mostra o desejo de Satanás quando ele se corrompe. Olha que interessante, ele fala, subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte, subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Então, o desejo de Satanás não era um desejo qualquer, ele queria ser como Deus. E olha que interessante, o desejo que ele sente no seu coração é o desejo que ele vai colocar no coração de Eva, para ela tomar do fruto e comer. Lembra que a serpente olha para Eva e fala assim, olha,
é certo que não morrereis, pois Deus sabe que no dia que dele comerdes, serão conhecedores do bem e do mal como ele. Ou seja, o direcionamento da mente de Eva, feita pela serpente, é de que ela seria tal como Deus. Então, o que Satanás sente, ele também coloca no coração de Eva, e é aí que nós temos a queda do ser humano. É interessante, queridos, que o trecho ele é muito enfático quanto ao que Satanás tinha no seu coração. Então nós sabemos que Satanás tem esses desejos e ele foi deposto para a terra. A pergunta é, como Satanás foi deposto à terra? O que aconteceu? O pessoal gosta de utilizar, vou ir com vocês para Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12, ele tem uma passagem interessante, eu gostaria de ler com vocês. Apocalipse 12, verso 7 em diante, diz bem assim: Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Olha que interessante. Esse trecho, ele exemplifica 2 momentos, para ser bem sincero. 2 momentos da história. Quando a gente analisa pela leitura do texto, o fato do trecho de Apocalipse chamar Satanás de a antiga serpente mostra que essa deposição de Satanás do céu foi após a queda de Adão e Eva. Só que isso é uma suposição teológica, tá bom? Então, quando a gente analisa, existe a probabilidade de Satanás ter sido expulso do céu 2 vezes. Então, a primeira vez seria quando ele se rebela contra Deus. Então, ele foi tirado do céu, expulso do Monte Santo de Deus. E também, quando Adão e Eva pecam, eles entregam para Satanás as chaves do mundo. E Satanás passa a ser representante deste mundo perante os tribunais celestiais. Olha que interessante. Porque quando a gente vai para Jó, no capítulo 1, versículo 6, fala que quando os Bnei Elohim, a gente viu isso no podcast passado, fala com os Bnei Elohim vão à presença de Deus, Satanás vai com eles. Ganra Satan. Ele vai como... Até tanto é que nesse momento ele ganha o título de Satanás, que ele vai como o acusador. E a partir de então, por Jó ser o primeiro livro da Bíblia, Satanás passa a ser chamado de Satanás, de acusador. O interessante é que se ele tivesse sido expulso do céu antes, como ele estaria naquele momento indo ao céu? Por que sentido? Então, o motivo é porque ele foi expulso quando ele se rebela contra Deus, mas quando Adão e Eva peca, ele, por direito legal, ele pode representar o ser humano, o mundo nosso, lá nos céus. Lembrando que dentro da lei do direito, existem direitos que são legais, mas não são morais. Satanás tinha o direito legal de ir perante Deus, reclamar o mundo a ele, mas não era moral, porque ele o fez enganando, trapaceando. Então, quando o ser humano peca, Satanás ele passa a ser o nosso representante. Então ele volta a ter acesso aos tribunais celestiais. E quando em Apocalipse 12, verso 7, mostra que houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos, e fala que o dragão perdeu a batalha e seus anjos foram expulsos do céu, que ainda fala que é esse dragão enorme, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente que foi expulso do céu, provavelmente também é uma alusão. Agora é uma suposição teológica que eu faço, que Satanás foi expulso do céu a partir do momento que Cristo morre na cruz. Cristo, quando ele morre na cruz e ressuscita, e Miguel é um dos nomes utilizados para referenciar Jesus Cristo, Satanás é expulso do céu, porque a partir daquele momento Cristo tinha as chaves deste mundo. A partir do momento que Cristo morre na cruz, Cristo passa a ser o representante dos seres humanos na Terra.
Tanto que a Bíblia vai falar que nós temos um único sumo sacerdote perante Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Isso é maravilhoso. Isso é espetacular. E olha que interessante, falando da queda de Satanás, quando ele pecou, olha que Jesus mostra. Lucas 10, verso 18 em diante. Jesus lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele fala: eis que eu dou autoridade a vocês para pisar em cobras e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhe causará dano. Mas olha que interessante, Jesus fala: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Cristo, ele, como nós vimos, ele esteve presente em todo o processo da criação. E Cristo, assim como Deus Pai, ele sempre existiu. Assim como o Espírito Santo, ele sempre existiu. Afinal, eles são um, né? É uma mentalidade hebraica de se aprender, então eu não vou entrar muito nesse contexto, porque falar da Trindade é complicado. Eu tenho um pouquinho de dificuldade para explicar sobre isso. Mas Cristo viu o momento em que Satanás caiu. Esteve presente nesses momentos. E quando nós analisamos, nós entendemos algumas coisas sobre o fato de Satanás ter caído. Eu gostaria de reflexionar com vocês um pouquinho. Olha que interessante. É triste, mas interessante. Quando Deus cria os seres que Ele, com tanto amor, cria, para que eles possam servir a Deus de verdade e em amor, Ele cria esses seres com livre-arbítrio, a possibilidade de escolherem servir ou não. A partir deste momento, o mal passa a existir em potência. Agora eu vou explicar para vocês o que é potência dentro da linha física. Existem coisas que são potência e ato. Vou dar um exemplo. Existe um irmão da igreja que tem uma filha. Eu não tenho filhos. Meus filhos existem em potência. Ou seja, é possível que eu seja pai, em algum momento, por um milagre de Deus, mas é possível. Então, meus filhos existem em potência, eles não existem fisicamente. Mas, o irmão da igreja tem a filha, então ela existe em ato. Sobre ela, é possível virem coisas boas e coisas ruins. Ela pode ser beneficiada com prêmio, ganhar coisas boas, mas também ela pode apanhar, sofrer das mazelas da sociedade. Então, quanto a filha dele, ela pode sofrer das coisas físicas, porque ela existe em ato. Quanto a mim, meu filho ou minha filha existe em potência, né? Ela é uma possibilidade, mas que nada físico pode atingir, porque não existe fisicamente, somente em potência. Quando Deus cria os seres que Ele cria, todos eles têm o livre-arbítrio. Então, a partir desse momento que tem seres com livre-arbítrio, que Deus não cria robô, Ele cria seres que podem escolher ou não amá-lo, o mal ele passa a existir em potência. Não que Deus criou o mal, mas o mal passa a existir em potência a partir de que os seres que Ele cria tenham total liberdade. E isso é uma consequência do amor de Deus. Então, quando Satanás se rebela, ele está escolhendo dentro de seu coração quem que ele iria adorar. E o interessante é que quando a gente analisa mais profundamente, tudo, na minha visão, se resume a uma única palavrinha no grego. Ego. Eu, na tradução. O ego é a causa de todo o mal. Olha o pensamento de Satanás. Eu subirei as estrelas dos céus. Eu me assentarei nas mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Satanás se coloca. Eu quero isso. Eu consigo isso. Eu. O ego é o que predomina o sentimento de Satanás quando ele abandona o amor a Deus. E quando ele vai tentar Eva, também, ele faz com que Eva pense nela mesma. Olha,
É que Deus sabe que quando você provar do fruto, você será como Ele. Então, Ele coloca no coração de Eva que ela poderia ser igual a Deus. Ela. Então, pensando nela mesma, na sua vontade, e vendo que o fruto era bom, agradável aos olhos, né, e bom para lhe dar entendimento, eram coisas que eram superficiais, mas que estava atrelado ao ego. Então o pecado, queridos, o mal, ele está atrelado ao eu. É por isso que quando Jesus fala, se você quer me seguir, tome tua cruz e me siga. Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. É interessante, não é mesmo? Quando Satanás faz um chamado, ele fala, olha, faça o que o seu coração mandar. Mas quando Deus olha pra gente, em Jeremias 17:9, fala, enganoso é o teu coração, não obedeça a voz dele. Então, quando obedecemos e fazemos as coisas quando nós queremos, quando é pelo eu, aí nós agimos como Satanás deseja que nós tenhamos as atitudes. Mas quando nós abandonamos o eu, abandonamos nossas vontades e fazemos o que Deus deseja que nós façamos, negando os nossos próprios instintos, confiando plenamente em Deus, nós fazemos o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Estamos escolhendo viver e amar por Deus. A única diferença é que nós estamos em um período de escravidão. Somos escravos do pecado. Somos escravos. Então, até Jesus voltar, nós não temos como evitar erros. Não tem como eu, Rafael, falar, não, eu não vou errar mais. Isso é impossível. Até Jesus voltar, isso é impossível. Contudo, eu posso escolher lutar contra o pecado. Guerrear. Me entregar a Deus dia após dia. Isso é uma escolha. Levantar de manhã e ler a palavra de Deus não é questão de motivação. É uma questão de escolha. Disciplina. Então, queridos, quando a gente pensa sobre o que Satanás fez e o que levou ele a cair, nos levanta um alarme. Nós temos que tomar cuidado contra as nossas próprias vontades, contra os nossos próprios desejos. Será que aquele filme que você está assistindo te agrega alguma coisa? Ou você está somente fazendo alguma coisa para preencher você mesmo? Será que Deus se agradaria? Quando você está ouvindo música, será que a música agrada ao Senhor? Você tem feito coisas para Deus ou para você? Você vai na igreja para ouvir uma mensagem que te agrada ou você vai na igreja para adorar e louvar o nome de Deus? Porque se você vai para você, por você, você só está agindo como Satanás quer que você haja. Essa é a questão. O surgimento de Satanás, o surgimento do mal, ele se dá quando o ego entra em ação. O mal pode ser resumido ao ego, ao próprio eu, à vontade do eu. Eu quero, eu posso, eu consigo. Essa é a frase mais perigosa que existe. Somos servos de Deus. Ou não somos servos de Deus. Ou nós obedecemos a Deus, ou nós obedecemos a nossa carne. Não há meio termo. Dentro da batalha entre o bem e o mal, que está instaurada neste momento, desde que o ser humano caiu, desde que o ser humano pecou, não existe meio termo, querido. Não existe meio termo e é perigoso a gente andar na beira do abismo. Sabe, o problema dos jovens atualmente é que eles vão e perguntam, olha, se eu ficar com a minha namorada sozinho no quarto é pecado? Olha a pergunta. Não tem sentido você ficar sozinho. Se você tem que manter a castidade, por que você vai andar até a beira do abismo? Por que você vai confrontar o pecado de frente?
Lembra de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Se você quer manter a castidade, quer ter um relacionamento puro, a modo de exemplo que eu estou utilizando agora, você não vai ficar sozinho com sua namorada no quarto. Você não vai andar sozinho com ela de carro. Vocês não vão ter momentos de amassos muito fortes. Não ficarão depois das 10 conversando, porque vocês têm a consciência de que vocês não podem dar brecha para o mal. Em vez de você ir até a beira do abismo e confrontar o pecado, lutar contra o desejo, é melhor você não ir até o desejo. É melhor você não fazer as coisas que te dão vontade. Aquela pergunta, se fizer tal coisa é pecado, se fizer tal coisa é pecado. Essa pergunta, se fizer tal coisa é pecado, é consequência dos desejos. Olha, eu quero ir até a beira, até o limite. Qual que é o meu limite que eu posso fazer que não é pecado? O que eu posso... Olha, a mente é preocupar com o que não é importante. Nossa mente deve estar preocupada em fazer o que agrada a Deus, buscar agir conforme o Senhor deseja, em abandonar o nosso eu, abandonar a nossa vontade, fazer as coisas conforme o Senhor deseja que nós façamos. Mas para que isso seja feito, nós temos que procurar a Deus todos os dias e negar a nós mesmos. Porque o eu, o ego, é uma coisa satânica, é uma coisa que leva você para o mal. Quando você pensa em si mesmo, você age contra a palavra de Deus. E eu vou ser muito sincero, se você está na igreja porque você quer ir para o céu, você é maldito. Olha, você está na igreja porque eu quero ir para o céu. Meu Deus, você não conhece o Evangelho. Então, eu estou aqui, queridos, com esse podcast, com esse objetivo, levar vocês à reflexão, levar vocês a pensar sobre quais são as atitudes. Porque se nós estamos frequentando a casa de Deus, se nós estamos frequentando a nossa igreja para sermos salvos, para irmos ao céu, para sermos agradados, temos que levantar um alerta. Peraí, o meu objetivo é o quê? Eu estou com o pensamento certo? Porque se eu estou pensando em mim, se eu estou pensando nas minhas vontades, nos meus desejos, no meu futuro, eu estou agindo como Satanás agiu. É basicamente isso, como Eva agiu quando ela pecou. Estou pensando em mim. E se eu estou pensando em mim, eu estou agindo pelo ego. É o meu desejo, a minha vontade. Por que nós vamos à igreja? Porque Cristo morreu por nós. Porque Ele nos amou primeiro. Porque eu frequento a casa de Deus. Porque eu quero conhecer mais esse Deus que tanto me amou. E por conhecer tanto sobre esse Deus que tanto me amou, e agora vem a reação dos discípulos de Emaús que eu citei na quarta-feira passada, que quando descobrem que Cristo ressuscitou, eles ignoram qualquer problema e qualquer dificuldade, eles saem correndo durante 11 quilômetros até chegarem em Jerusalém, para proclamar que eles viram o Cristo ressuscitado. Quando você entende o que é o Evangelho, o que você entende o que Deus fez por nós, você ignora os seus problemas, você ignora as suas dificuldades, vocês ignoram o seu próprio cansaço e vocês vão proclamar que Cristo ressuscitou, porque não há mensagem maior que essa. Não é porque você quer ser salvo, mas porque você foi salvo e por amor a esse Cristo você quer levar e falar dessa salvação a outras pessoas. Não é pensando em você, mas é pensando em Cristo, por amor de Cristo, por Cristo. Então, isso que é o Evangelho, essa que é a premissa, falar do Jesus que veio, viveu, morreu e ressuscitou por nós. Esse é o Evangelho. É não falar do eu, não fazer pela minha vontade, mas é porque Cristo fez antes por mim. Cristo me amou primeiro. E como é que eu posso negar um Cristo que tanto me amou? Se eu vou na igreja pensando em mim, pensando em fazer as coisas que me agradam, eu estou agindo como Satanás age. E se você tem esses pensamentos, liga o alerta, vamos buscar corrigir. Vamos fazer como Cristo gostaria que nós a fizéssemos. Vamos fazer por Ele, por amor a Ele. É isso, queridos. Eu vou encerrar o podcast por aqui. Tenham um ótimo dia. E lembrando, tem alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica?
mande um comentário para rtcast@outlook.com.br e eu volto aqui com vocês na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus, queridos. Deus abençoe vocês ricamente. Até mais.